Olá pessoal, e hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Claro, sempre trazendo personalidades que agreguem e também falem sobre a sua vida e também o lado profissional. Hoje a gente está recebendo uma personagem diferente. Vamos falar com a farmacêutica, ela também é fundadora da Farmaconde, Cláudia Conde. É primeiro um prazer ter você aqui com a gente. Achei Eu que agradeço. que Boa você tarde. não viria. Tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui. A gente tenta trazer, Cláudia, geralmente a visão do negócio dos nossos personagens, dos nossos entrevistados, e é o que a gente já tinha comentado, a Farmaconde tão grande, e nós ainda não tínhamos, pelo menos até esse momento, a sua visão e a sua perspectiva em relação à Farmaconde. Então a gente fica muito satisfeito de tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço muito pela oportunidade. A gente vai tratar sobre muitos temas, sobre a empresa e sobre a carreira da Cláudia. Cláudia, farmacêutica, de onde veio essa ideia sua de ir para essa área, que é uma área tão bonita, né? E que a gente gosta tanto e tem tantas personagens aí importantes na história. Eu acho que desde criança eu gosto de cuidar das pessoas. Primeiro, meu sonho era ser médica. Eu sonhava em ser médica, em cuidar das pessoas. Aí eu fui crescendo, né? Meus pais não tinham, né, tanta facilidade. Eu estudei sempre em escola pública e aí eu acho que o mais próximo, né, que eu consegui, né, que seria de medicina, seria farmácia. E eu morava em Paraguaçu Paulista e a faculdade mais próxima era Bauru, então eu cursei farmácia em Bauru. Você teve ali em Paraguaçu Paulista grande parte da sua vida, a família também se desenvolvendo a partir de Paraguaçu. Exato. Mas antes um pouquinho, você já me disse que morou em vários lugares, né? Isso, eu nasci em Avaré, eu sou natural de Avaré, interior de São Paulo. E meu pai era bancário. E como ele era gerente de banco, naquela época os gerentes eram mandados, trocados, né, de gerência, de cidade. A cada 1 ano e meio, 2 anos, nós mudávamos de cidade. Então, eu mudava muito. Até que nós mudamos para Paraguaçu Paulista. Logo que a gente chegou, ele já gostou muito da cidade, nós também. E aí ele se aposentou e resolveu ficar em Paraguaçu. E ali vocês estabeleceram porque isso. Antes mudavam muito. Isso. Quando chegam a Paraguaçu, o momento dele aposentar e ele amou a cidade. Amou a cidade, isso. E dali foi estudar. E tem uma passagem que é muito importante a gente ressaltar, é quando você conhece Manuel Conde. É verdade. Foi em Paraguaçu. Foi em Paraguaçu. O destino já estava traçado. Estava traçado desde a maternidade, eu acho. Como é que foi que vocês se conheceram? Então, nós nos conhecemos, eu conheço desde os 12 anos de idade, né? Uma vida toda. Uma vida toda. Juntos, né? Crescemos juntos, nossos pais, nossas famílias eram muito amigas. Então, nós crescemos juntos. Não namoramos de início, mas no último ano de faculdade, em uma de nossas férias, né, de faculdade, nós começamos a conversar e papo vai, papo vem, começamos a namorar. E daquele dia em diante, nunca mais a gente se desgrudou. Ele é o amor da minha vida. É a minha paixão. Eu nem sei te falar o quanto que eu amo, que eu admiro. O pai maravilhoso que ele é. Um marido maravilhoso. A inteligência dele eu admiro, né? O sucesso que a Farmaconde tem também é graças a ele, né? Que eu devo tudo, né? Ao companheirismo dele e
tudo é com ele. Ele é muito encantador com as pessoas, Isso. né? Eu imagino que com você, naquele instante, depois, e por compartilhar essa vida toda juntos, e até pelo tratamento que eu vejo entre vocês, é muito isso que a gente vê dele, seja no trabalho, nas entrevistas que a gente faz, mas em casa ele permanece assim, né? Claro, e agora como avô, né, também, um avô maravilhoso, nós estamos babando, né, na nossa netinha agora, né? Manuela, primeira. É, a Manuela. Cláudia, aí vocês se conhecem há tantos anos e partem para uma outra jornada que é... Como é que chega o Ubatuba na vida de vocês? Então, depois que eu me formei, eu fui ser farmacêutica responsável pelo hospital da cidade, né, de Paraguaçu. Então, eu trabalhei 4 anos como farmacêutica responsável do hospital. Cheguei a prestar um concurso também, que era do hospital vizinho que iria abrir em Assis, né, Hospital do Estado. Passei no concurso, só que aí o Manuel, ele passou num concurso de delegado de polícia. E calhou que eu também fiquei grávida. E aí nós nos casamos, eu larguei tudo, abdiquei de tudo e fui para Ubatuba com ele, né? Então nós foi pelo trabalho dele... de Paraguaçu para Ubatuba. Foi pela expectativa de vida dele, que ele... Isso. Para que ele pudesse ser um profissional da segurança pública, aí vocês deixam o que tinham em Paraguaçu e seguem para Ubatuba. E seguimos para Ubatuba, exatamente. E dali começa a trilhar uma vida no litoral norte. Isso. E no litoral norte, em Ubatuba, nasce a Farmaconde. Isso. E é aí que eu pergunto para você. Mas antes teve muitas coisas, né? Isso. O que você fala pra gente que durante esse percurso, né, até antes de abrir a Farmaconde? Então, porque para mim, sendo mulher grávida, né, eu me mudei e não tinha emprego. Porque ninguém, é óbvio, dá emprego para uma mulher grávida. Então, para mim, foi bem difícil eu ficar pensando, né, como eu poderia ajudá-lo, né, sendo farmacêutica. E comecei a pesquisar lá em Ubatuba o que eu poderia fazer depois que eu tivesse neném. Aí eu fui procurar emprego lá na Santa Casa de Ubatuba, mas não precisava naquela época de farmacêutico responsável, porque eram poucos leitos. Eu falei, puxa vida, e agora? Chegou um momento mais difícil. Momento mais difícil. Mas eu comecei a pensar, acho que eu vou começar a pedir para eu fazer estágio em farmácias comerciais. Porque depois, né, que eu tiver filho, eu posso trabalhar em alguma delas. E foi assim, eu comecei a pedir estágios, né? E alguns me deram, né? Alguns estágios. Eu trabalhei um pouquinho, né? Em 2 drogarias de lá. E vi que, assim, não era uma coisa tão diferente do que eu já fazia. Aí começamos a pensar, por que não abrir a nossa, né? O Manuel me perguntou, olha, você tem coragem? Você acha que a gente consegue? Eu falei, olha, eu acho que eu consigo. Se a gente não tentar, não tem como saber. E assim a gente foi amadurecendo essa ideia. Isso. E aí quando você fala, vamos fazer, eu acho que temos condições de abrir a farmácia. Esse que era o problema. Porque eu imagino que na época não tinha um dinheiro suficiente para empreender ali naquele momento. Não, dinheiro não existia, era uma coisa muito escassa, né?
E a preocupação era muito grande, porque somente com o salário dele, a gente não iria conseguir sustentar a neném, a Giovana. Então, nós tínhamos 2 carros bem velhos. Aí, vendemos os 2 carros e compramos um carro mais novo. E aí, a gente começou a fazer conta para ver se com o dinheiro desse carro a gente conseguiria abrir uma pequena, né, uma mini farmácia. Com o dinheiro daquele com carro. o dinheiro daquele carro. E a partir daí também a gente começou, né, a procurar lugares que fossem pequenos, que tivessem um aluguel barato, para, né, a gente poder ter vislumbrar um começo ali. E aí como é que chegou a primeira loja foi na Tomás Galhardo. Isso, Ali na Avenida Tomás Galhardo. Avenida Tomás Galhardo. Isso. Aí como é que vocês acharam? Você lembra ainda? Lembro. Tava passando? Nós tínhamos um amigo que ele é advogado, o Dr. Celso. E ele falou assim, olha, Manuel, meu pai, ele tem uma casa que a garagem da casa dele, eu acho que tem as medidas, né, corretas para começar ali uma farmacinha, né, no padrão né, de vigilância, que vai dar certo, né? E eu acho que vai caber no bolso de vocês. Vocês querem tentar ir lá olhar? E fomos, olhamos. E para convencer o pai dele, alugar, né, a garagem. Mas aí conseguimos. O seu Sebastião, ele chamava seu Sebastião, e a dona Maria, a esposa dele. E aí conseguimos que ele alugasse, né, o espaço para a gente começasse. É verdade que era mais uma espécie de garagem? Ou isso Não, era uma garagem. Era uma garagem. Aí, Manuel também, com a ajuda de um conhecido, que era engenheiro, fez um precinho muito bom. Precinho camarada. Um precinho camarada. E nós reformamos para deixarmos, assim, totalmente, né, adequado para que a gente começasse, para que eu começasse, né, a trabalhar como farmacêutica na nossa farmacinha. E na época ainda não era Farmaconde? Não. Nós abrimos como Drogaria Tomás Galhardo, que era o nome, né, da rua, da avenida ali que nós abrimos. Aí, você lembra mais ou menos quanto tempo aquela lojinha na garagem ficou aberta? Com você, principalmente ali? Porque eu vejo algumas fotos, inclusive, você, Isso. até o Manuel, nos momentos que ele podia, ajudava ali na organização. Isso, porque quando eu abri, a Giovana só tinha 6 meses, ela era bebê. Recém-nascida, né? Recém-nascida. Então, era muito difícil para mim, como mulher, né? Como mãe, como esposa, conciliar tudo, né? E foi um período difícil, mas que foi gratificante. Quando você volta lá, Eu fico pensando que se eu não tivesse tido essa coragem, a gente não teria expandido, né, nossas coisas. E hoje, para você, a gente vai falar sobre a estrutura maior hoje da Farmaconde, mas hoje, quando você olha para essa sua iniciativa, né, por isso que o Manuel sempre ressalta que a fundadora da Farmaconde é você, além de ser farmacêutica, de ser mãe, de ser agora avó, mas que você teve a iniciativa de empreender ali e abrir essa primeira loja. Quando vocês, e principalmente você, decidiu investir, decidiu tocar esse negócio, imaginava que pudesse chegar aos níveis de hoje, que são centenas de farmácias, laboratórios? Olha, de jeito nenhum. Eu queria, lógico, fazer um trabalho bom, queria levar medicamentos que
a população tivesse acesso a medicamentos, a preços acessíveis. Eu queria cuidar das pessoas. Eu imaginava, queria sim ter, né? Porque a gente tem aquela coisa de melhorar, de ampliar, né? Eu tinha uma ambição de ter uma farmácia maior, que comportasse mais remédios, mais, né, perfumarias, que eu pudesse levar, né, uma maior comodidade para as pessoas, né? Isso, claro que eu sonhava, né? Sonhava em poder melhorar muito, mas essa proporção ainda nem pensava. E aí, a história é muito longa, a gente vai resumir um pouquinho aqui para não ficar tão extensa. Mas antes, depois dessa lojinha, dessa farmacinha pequenininha, você lembra quando ela passa para um lugar maior e ela começa a ganhar corpo? Ah, você vai dar risada. Porque nós tomamos, além da garagem do seu Sebastião, aí nós convencemos ele a ceder a sala da casa dele. É mesmo? A sala? É mesmo, a sala. Aí ele ficou com meia casa. Aí ele ficou com metade da casa. Uhum. E foi onde nós expandimos mais um pouquinho ali na Tomás Galhardo ainda. E fomos expandindo, aí já começou a ficar pequeno. Tem que pensar em como vai... Eu falei, e agora? Seu Sebastião não vai ceder a casa dele. Começamos a procurar um segundo ponto, né? Um segundo lugar para a gente abrir uma outra drogaria. E aí eu já não estava mais dando conta sozinha. Porque até esse momento, eu ficava sozinha mesmo na drogaria. Eu abria, eu limpava, eu colocava preço, eu fazia a compra de medicamentos e o que precisasse. Só o pagamento, né, que quem me ajudava era o Manuel. E aí eu não conseguia mais cuidar de contabilidade, administração. Então, foi onde o Manuel realmente, assim... Aí ele começa a ajudar... A me ajudar muito, né? E para abrir a segunda, eu falei, olha, você precisa realmente me ajudar nessa parte, porque eu sou farmacêutica. Eu sei de remédio. Eu sei de remédio. Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, que era o que eu, né, realmente amava e amo fazer, né? Mas você, como mulher, como empresária, como mãe de família, esteve junto com o Manuel, porque aí depois a gente sabe que ele se abdica da carreira de delegado, da carreira empresarial dele, para se dedicar também ao negócio que você criou lá. Totalmente. Nos anos 90. Isso. Mas você sempre muito junto sempre nessa juntos. Expansão. Sempre juntos. Com definições de onde seria, para onde iria. Isso, a gente conversava, né? Sonhávamos juntos, né? Fazíamos planos e pondo em prática, ali sempre com o pé no chão. Nunca fizemos algo que não fosse possível, né? Inatingível, sempre ali com os pés no chão, nunca esquecendo ali da nossa essência, de onde nós viemos, né? E ali a gente foi aumentando, abrimos mais a terceira em Ubatuba ainda. Depois fomos aumentando, daí a gente foi para outras cidades ali do litoral mesmo, né? Fomos para Caraguá, São Sebastião. Aí resolvemos subir para o Vale. Vocês vêm junto com a chegada da Farmaconde aqui? Isso. Ou primeiro vocês abrem a loja aqui? Como é que é essa transição? Não. Sai do litoral e vem para o Vale? Não, viemos juntos. Veio junto? Viemos juntos. E aí começa a pipocar. Farmaconde para todo lado. Aí a galera hoje fala... Aqui, e todo lugar tem uma loja. Amém. Que bom. Cláudia, mas você nunca deixou também de ser farmacêutica.
Você Não. sempre orientando, ajudando, contratando, Isso, vendo sempre. o andamento das lojas. Sempre, sempre. Porque assim, como farmacêutica, e assim, eu sou muito atenciosa nos detalhes. Eu gosto de tudo muito limpo, tudo muito organizado, porque eu acho que as pessoas merecem esse carinho. Ninguém gosta de chegar num lugar, principalmente de saúde, né? Que nosso foco é a saúde, né? Nós vendemos saúde. Então, eu gosto de um lugar que esteja totalmente limpo, organizado. As pessoas estejam ali para escutar quem chega. Porque nem sempre quem vai para a drogaria, quase, né? Sempre, as pessoas estão com dores, elas estão mal, elas estão precisando de carinho, de atenção. Então, eu sempre procurei me esmerar nesses mínimos detalhes. Tinham pessoas, e tem até hoje, né? Que não sabem ler, não sabem escrever. E aí, às vezes, né, até para facilitar para as pessoas, eu fazia desenho nas caixinhas dos medicamentos que eram de manhã, eu colocava um solzinho de dia. E os medicamentos da noite, eu fazia um desenho de lua. Que eu Para a pessoa entender. Que é uma delicadeza. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Pelas pessoas, né? Durante todo esse período, você, como eu disse, atuando, agindo, junto com o Manuel, fazendo com que a empresa prospere cada vez mais. Nesse percurso veio a abertura de laboratório, tem supermercado que compõe também o grupo. Gráfica. Hoje você tem noção da grandiosidade que é o negócio Farmaconde? Imagino que em casa vocês devam conversar e tenha a magnitude do que é essa empresa. Olha, é muita responsabilidade, viu? A gente tem uma pequena noção. Eu acho que nem tanto, né? Nem tudo a gente tem essa noção. Mas a gente pede muito a Deus que a gente tenha capacidade, a gente tenha noção, né? Para que a gente cuide bem, trilhe bem, né? Esses passos para que continue aumentando, que a gente continue contratando pessoas, gerando empregos, gerando riqueza, né, para as pessoas e fazendo melhor, né? Até porque são 7.000, pouco mais de 7.000 famílias que compõem hoje o quadro de colaboradores da Farmaconde, do grupo, enfim. São muitas famílias impactadas, exato. Milhares de famílias impactadas. Sim. Pelo negócio, né? Exato. São muitas famílias e é uma responsabilidade, né, muito grande, né? E exige muita resiliência também, né, da nossa parte. Porque hoje empreender no Brasil é muito difícil. Só quem é empreendedor que sabe o quão difícil é, né, pelos impostos, pelas cargas tributárias. Então, não é fácil. Então, a gente é muito religioso. Realmente, eu sou muito devota aqui da minha Nossa Senhora, que está aqui do meu lado. A gente ora muito, a gente é muito temente a Deus. E eu acho que com o trabalho, né? É claro que nada cai do céu. Se só orar não adianta, né? Mas eu acho que com o trabalho, né, ali perseverante e com fé em Deus, né? Eu acho que a gente consegue sim. Você nunca deixou a Farmaconde, nunca deixou de gerenciar áreas, de estar presente no dia a dia da empresa. Hoje o seu trabalho ele é focado mais especialmente na área de marketing, da imagem da Farmaconde, que eu imagino também que seja um trabalho difícil. Porque apesar de ser muito grande, precisa de cuidados também, assim. Isso, muito cuidado com a nossa imagem, né? Porque é uma coisa importante.
posicionar, né, a marca hoje em dia no mercado, que muda tanto, que é tão assim agora rápido, né, com a criação, principalmente agora, a criação de inteligência artificial, uma coisa que está mudando muito rapidamente, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, todo santo dia, porque é uma novidade todo dia, né? É uma responsabilidade, né? Do marketing vem a questão do cuidado com a marca da Pharmaconde. Vocês, como família, Manuel, Cláudia, Giovana, não deixam ali a Pharmaconde de lado, sempre a prioridade de vocês, sempre como família. Como família, né? A família toda, né? Como um todo, sempre foi assim, né? Nunca deixou de ser, né? Até o slogan vem, né? Família é por isso. É por isso, porque é a nossa família cuidando de outras famílias, né? Porque realmente não é mentira, não tem mentira nisso. Então é uma verdade, né? Que a nossa família cuida de outras famílias, né? Cláudia, nós estamos aqui também hoje para elencar e falar também sobre um tema que é muito importante, que é a questão da mulher no mercado de trabalho, a mulher nos negócios. Sim. E a mulher na Pharmaconde, até em homenagem a esse Dia da Mulher que a gente conseguiu trazer para esse podcast. Na sua visão, mulher já fundadora da Pharmaconde, enfim, eu imagino que deva ter, nesse período todo, enfrentado muitas dificuldades. Com certeza, porque nesse nosso mercado farmacêutico, há mais de 30 anos, é muito difícil, já era muito difícil. Eu tive que enfrentar muito preconceito, eu já tive que tentar me impor muito, porque o mercado ainda é muito, sempre foi e ainda é muito masculino, né? Então, é muito difícil, como mulher, a gente deixar a nossa palavra, o nosso pensamento, a nossa visão como mulher ali, né? Que a gente tem uma sensibilidade, às vezes, maior, né, que o homem, né? A gente enxerga, às vezes, coisas que os homens não estão vendo, né? Então, realmente, é bem difícil, mas eu acho que se a gente tentar, a gente consegue. Você se vê como uma inspiração para as mulheres, seja no ramo farmacêutico ou para as farmacêuticas que estão começando, mas mulheres empreendedoras também, que às vezes ficam ali, talvez não consiga, talvez não tenha chance por ser mulher. Olha, eu não sei se eu sirvo, né? Eu não sei se eu sou uma inspiração, mas nós mulheres que temos várias jornadas, né? Porque não é só o trabalho, né? Nós temos casa, nós temos filhos, né? Nós temos que ser esposas. A gente cuida, a gente é multitarefa. Então eu espero que elas me vejam como uma inspiração, porque é muito bom, né? Chegar até aqui e ter conseguido. Né? E eu não quero parar por aqui. Tem muito mais. Exato, eu quero que venha muito mais. Então, eu queria também agradecer, né, primeiramente, a todas as mulheres que trabalham conosco, enaltecê-las, porque são mulheres maravilhosas, firmes, inteligentes, com um potencial maravilhoso, e hoje já são a maioria na empresa, né? São maioria, né, mais mulheres do que homens hoje na nossa empresa. Então, queria parabenizá-las, porque não é fácil. O nosso dia a dia é desgastante, mas vale a pena. É muito gratificante. É muito gratificante, eu imagino, chegar ao fim do dia e ter conseguido fazer. Exato. Porque o homem às vezes vem só para o trabalho, chega em casa, desliga. A mulher nunca desliga. Não, a gente nunca desliga. 24 horas no ar. Se você hoje pudesse se encontrar com, hoje, maioria de 7 mil, já deve ter aí
perto de 4.000 mulheres que compõem o quadro da Farmaconde. O que você diria para elas nesse Dia das Mulheres que a gente celebra nesse sábado? Olha, eu queria dizer que elas não se acanhem, que, olha, que dá sim para a gente fazer tudo, que a gente consegue com resiliência, com paciência, com doçura, com fé, que a gente consegue ir melhorando, sim, dá para crescer dentro da nossa empresa, inclusive, dá para melhorar sempre. Cláudia, eu queria muito agradecer sua presença aqui com a gente. Eu fiquei lisonjeado de recebê-la e de conhecer um pouco a história. Eu acho que, como eu disse já a você pessoalmente, eu acho que a gente tem muitas vezes a visão do Manuel sobre o negócio e a sua visão, Sim. muitas vezes a gente não tinha. E acredito que esse seja um material histórico, inclusive para a empresa, agradeço. para que a gente possa contar também Isso. na sua versão Exato. como foi chegar até aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço muito, viu? É isso. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, a gente conversou aqui com a Cláudia Conde. Ela é fundadora, ela é farmacêutica, fundadora da Farmaconde. Essa empresa aqui, como eu disse, tem mais de 7.000 funcionários, mais de 500 lojas espalhadas nos estados de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Não se esqueça de seguir aqui o nosso canal, apertar o sininho para receber as nossas notificações. Em breve, a gente volta com mais um personagem. Um abraço para você.